A graça e a paz do Senhor. Estamos encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 28, o último capítulo deste livro, e hoje a última pregação. Vamos encerrar esta exposição deste livro, que está à sua disposição desde o capítulo 1, verso 1, se você desejar. A mensagem de hoje está focada nos versículos 11 a 31. Não vou ler todo ele agora, estarei lendo depois, conforme passarmos pelas passagens indicadas. O título da mensagem é O Conforto na Tribulação. Nós temos acompanhado a história de Paulo, desde o seu chamado, como ele sofreu perseguições, e nós vimos agora nesta última viagem este vento forte que se levantou e que acabou destruindo o navio que eles estavam. Mas ali já começou uma recuperação, um conforto que Deus estava dando para ele quando foi salvo desse naufrágio, juntamente com toda a tripulação, e estiveram ali na ilha de Malta, onde foram bem recebidos, e depois seguiram viagem. E no capítulo 11, que nós terminamos na última mensagem, leio assim: E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Sabemos que eram deuses gregos, mas aquilo não dizia nada, porque todo ídolo nada é. Nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é a nossa força. Nele está a nossa proteção. E iniciando no versículo 2, nós lemos: E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde indo costeando, viemos a Régio. E soprando um dia, depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. E aqui nós damos uma parada. Versículo 14 nos diz: Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. Chegando a este lugar chamado Puteoli, os irmãos chegaram a Paulo e rogaram a Paulo que ficassem com eles 7 dias. Mas Paulo é prisioneiro. Com que base eles chegam para Paulo e falam: fica conosco 7 dias, mas eu sou prisioneiro. Mas foi consentido que ele ficasse aquela semana com os irmãos. E nisso nós temos o conforto na viagem de Paulo, que ele recebeu do carinho destes irmãos. Para que ele ficasse ali 7 dias, evidentemente que Deus está acima de todo controle, mas teve que ter a permissão do centurião, aquele homem romano que já o tem acompanhado e algumas vezes tem agido em favor de Paulo, e que também viu Deus usando Paulo, instruindo Paulo acerca da navegação. Ele já havia dado a Paulo autoridade na palavra, quando atendeu à vontade de Paulo, que nenhum dos marinheiros se deixasse escapar do navio. Ele estava já se deixando dirigir pelas palavras de Paulo. Certamente, esse homem reconheceu Paulo como um servo do único Deus vivo e verdadeiro. E certamente, nessa hora, ele está ali presente, junto com Paulo e os habitantes desta ilha, que pediram para que Paulo permanecesse com eles 7 dias, e Paulo, olhando talvez para o centurião abaixa a cabeça e concorda, e ficaram ali 7 dias. Que alegria, que conforto! E junto com Paulo ficaram também os outros prisioneiros comuns,
que seriam, talvez, entre eles, criminosos, ladrões, que estavam ali para ir ser presos em Roma. Ficaram ali por causa de Paulo. Ganharam mais uma semana. Tiveram esse privilégio de ficar ali, se bem que separados, guardados, talvez até acorrentados. Mas Paulo não, Paulo livre. Pôde ficar com os irmãos, pôde ensinar, pôde exortar, talvez até participando de uma ceia com os irmãos, a ceia do Senhor. E os irmãos também, passando para Paulo o amor, o carinho. Quantas pessoas devem ter abraçado Paulo, conheciam Paulo. Paulo nem sabia que era conhecido ali, mas o nome dele já tinha corrido. E certamente ele deve ter dito para que eles não olhassem para ele, que era um homem como eles, mas para o Senhor, de quem ele era servo. E assim aqueles outros também. Depois disso, navegaram e chegaram na Itália. Eles desceram no porto, que agora se encaminham para a cidade de Roma. Há uma distância aí, uns 100 quilômetros, a ser percorrido do porto onde eles desceram, que era o porto usado por Roma, e essa estrada que chegaria aos portões de Roma. E eles iniciaram então a caminhada dele. Agora veja o que nos diz o verso 15. E de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós, novas notícias de nós, nos saíram ao encontro à praça Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. A praça de Ápio fica aproximadamente 70 quilômetros longe de Roma. Quando eles souberam de que Paulo vinha, vieram ao encontro de Paulo. Quando Paulo chega ali, há uma comitiva esperando por ele. Que ânimo, que alegria receber a comunhão desses irmãos, que vieram 70 quilômetros, andaram toda essa distância para estar junto com Paulo, para acompanhar Paulo à entrada em Roma. 70 quilômetros. Não foi 7 quilômetros, não. Foram 70 quilômetros. É uma distância muito grande para caminhar. Creio que talvez 2 dias, 3 dias, dependendo de quem fosse junto, idosos, crianças. Uma caminhada muito grande por amor do servo do Senhor, aquele que lhes pregava a palavra de Deus. Entre eles, como podemos ver na carta aos Romanos, que ele escreveu antes, evidentemente, de chegar em Roma, no último capítulo ele cita vários nomes às pessoas que já estão em Roma. Pessoas que o conheciam, que o amavam e que vieram ao encontro dele. É Paulo recebendo esse conforto na hora de ir para a prisão em Roma. Andaram mais alguns quilômetros, talvez 15 quilômetros, e chegaram a outro lugar chamado 3 vendas. E chegando ali, deu graças a Deus, porque outros irmãos estavam ali também esperando por ele. Aqueles que vieram talvez mais demorado, que saíram depois, mas resolveram vir, chegaram ali em 3 vendas esperando por Paulo. Quando Paulo chega, aquela multidão o acompanhando. Eu fico imaginando o centurião Júlio, olhando aquela multidão acompanhando Paulo. Que homem é este? Que Deus maravilhoso é o Deus deste homem, que no momento tão difícil da vida dele, recebe todo este conforto. Se é assim, indo para a prisão em Roma, como será a entrada no céu, carregado pelos anjos? Coisa maravilhosa é o que Deus faz na nossa vida e mostra para nós através da sua palavra. Paulo, conversando com eles, caminharam para Roma. Andaram mais aqueles 50 quilômetros, alegres, festivos, parando talvez nos anoiteceres, descansando da caminhada, e Paulo pregando, exortando e animando eles no caminho do Senhor. Animando e sendo animado. Esta é a vida do crente. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim e juntos precisamos de Cristo.
Deus se agrada em ver a comunhão dos teus servos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que pena que muitas vezes é o contrário. Que pena que existe conflito nas igrejas. Que pena que existe fofoca, que existe inveja. Temos que tirar essas coisas do nosso meio para que Deus possa se agradar, para que nós tenhamos plena e verdadeira comunhão. Não desviemo-nos dos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso é que nós somos irmãos. Nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Passamos a ser filho de Deus. Não éramos, como o mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que recebeu Jesus Cristo em seu coração. E aí ele passa a ser filho de Deus. João 1,12. Passa a ser filho de Deus. Você, se ainda não recebeu Jesus no seu coração, você ainda não é filho de Deus. Você é criado por Deus. Deus criou todos os homens e mulheres. Deus criou tudo que há. Mas nem todos o obedecem. É preciso obedecer. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele está a vida. Nele nós nos fazemos filhos de Deus e irmãos. E como irmãos devemos viver em comunhão. Paulo chega a Roma. Diz assim o nosso versículo 14. Nos dirigimos a Roma. Cumpriu-se a palavra do Senhor que diz: importa que você vá a Roma. Precisava Paulo chegar em Roma. Em Roma, Paulo vai pregar para muitas pessoas. Quando eles chegam ali, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, os presos comuns. Agora a separação. Como vai haver aquela separação também no céu? Aliás, na nossa ida para o céu, quando Cristo descer com todo o seu exército celestial, inclusive a igreja, com toda a sua glória, quando ele descer, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, quando Cristo descer, no final do milênio, quando houver a segunda ressurreição, aqueles que não receberam Jesus, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para a vida eterna. E aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor de sua vida, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde o começo do mundo. Essa é a divisão que vai haver. E aqui nós já vemos uma divisão. Os presos comuns, por um lado, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. Talvez ele não pudesse sair, mas ele podia receber quem ele quisesse em casa. Agora Paulo já está acomodado. 3 dias depois, Paulo mandou que viessem os principais dos judeus. E, como ele sempre faz, ele começa primeiro a conversar com os judeus. E ele vai discutir com os judeus. No versículo 17, nós lemos: e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue na mão dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Esse é o meu testemunho, dizia Paulo aos judeus de Roma. Eu não cometi crime algum, eu não sou criminoso. Quem disse isso são os que me trouxeram até aqui. Eu só não estou preso lá porque eu não sou criminoso. Não há nada em mim que eles possam me acusar.
Contudo, estou aqui, para a honra e glória do meu Deus, que queria que eu estivesse aqui, no meio de vocês, judeus que moram em Roma, para ouvir a palavra do Senhor. Verso 19, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo que me acusar a minha nação. Não acuso ninguém, não acuso os judeus. Eu estou aqui por vontade de Deus. Que nós deixemos de lado toda acusação. Nós estaremos onde Deus quer que nós estejamos. Por esta causa vos chamei para vos falar, porque pela esperança de Israel, Cristo, o Israel esperava o Messias, ou Cristo no grego, Messias no hebraico, que é Jesus Cristo de Nazareno. Por causa dele é que eu estou aqui em cadeia. E os judeus disseram, nós não recebemos nada, verso 21, nenhuma carta de acusação contra você. Para nós não consta que você tivesse feito mal algum. No entanto, nós queremos ouvir, verso 22, o que sentes? Porque quanto a esta seita, é como eles chamavam o cristianismo, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Quem fala contra ela? Os judeus, assim como vocês. Então Paulo vai começar a conversar com os judeus a respeito de Jesus Cristo. E é por isso que ele deveria estar ali. Um grande número de judeus que moravam em Roma, que precisavam ouvir teologicamente a palavra sobre a salvação em Cristo Jesus. E o verso 33 nos diz que, havendo eles assinalado um dia, marcado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, porque toda a lei fala de Jesus, como pelos profetas, porque os profetas falam de Jesus, desde pela manhã até a tarde. E ficaram aquele dia, e alguns creram no que dizia, mas outros não. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profetas a Isaías, dizendo, vai a este povo, judeus, vai a este povo, dize, de ouvindo, ouvireis. Vocês vão ouvir. E de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis. E de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração, e é por isso, porquanto o coração deste povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente. E fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam. Porque primeiro precisa ter no coração. Porque é no coração que se crê. E com a boca que se fala que Jesus Cristo é o Senhor. E não só com a boca. E não só com os olhos. Mas aqui dentro. Tem que nascer de dentro. Como o coração deles estava endurecido, não adiantava falar. Não adiantava ver. E aí não entendiam e não se converteram. E não foram curados. Não foram perdoados dos seus pecados. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é agora, já que vocês não querem, enviada aos gentios. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, com o coração endurecido. Quantos fazem isso? Depois de ouvir a pregação da palavra de Deus, endurece o coração e não recebe. Você entendeu? Entendi. Quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Não. Quantos fazem isso? Vão continuar na idolatria. É preciso receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus era judeu, veio para os judeus,
mas os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como termina este livro? Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. 2 anos pregando o evangelho. Quantas pessoas devem ter ali se convertido ao Senhor, ganho a salvação, a vida eterna. E o último versículo diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não tem verso 32. Não tem capítulo 29. Parou aqui. E como para assim? Porque o evangelho não parou. Paulo ficou ainda mais algum tempo. Paulo escreveu algumas cartas ali da prisão. Depois desses 2 anos, a Bíblia não fala mais. Mas a tradição nos diz que ele foi decapitado alguns anos depois. Ele saiu desta prisão que lhe permitia receber pessoas para uma prisão mais fechada, porque ele foi condenado à morte. E lá na sua condenação ele não podia receber ninguém. Escreveu, contudo, algumas cartas ali daquela prisão. E eu quero citar um texto para concluir, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Seja você também um desses. Livro de Atos acabou, mas a pregação não acabou. Sabemos que Paulo morreu, foi decapitado, mas outros Paulos se levantaram. Seja você também um daqueles que pregam a palavra de Deus. Seja você também um daqueles que amam a vinda de Deus. Seja você também aqueles que combate o bom combate. E chega o último dia que não vai precisar mais da fé e vai receber a coroa da vitória. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.